Fala pessoal, voltando a gravar aqui para vocês. Essa partida aqui foi a partida que me deu a classificação no Mundial Pensado. Era a última rodada e eu estava jogando contra o MI Aslanli. Acho que é isso, Aslanli. Deixa eu conferir aqui. É, Cadê? Aslanli Aslan é o nome dele. Ele é do Azerbaijão, beleza? É, Caiu o sorteio H2C5 e F6 para H2. É um sorteio bastante conhecido na regra brasileira, para quem estuda, tablita, né, e tudo mais. Porém, na regra russa, ele tem algumas diferenças. Tá? Eu comecei jogando G3 F4, ele trocou, capturou, eu capturei, eu capturei para C5, mantendo aí a pressão no centro. Tá? Enquanto tem peça H2 e as brancas estão com o centro, ali com a peça C5, você tem que manter também o controle aqui da casa de F4, tá, pessoal? É o melhor você manter também esse controle aqui. Ele G7, F6, eu D2, ele G5 e eu B2, A3. Aqui ele jogou E7, aqui pode ser jogado H8, tá? É bem jogado na regra deles, o H8 e G7. Não tem a dama, tá? Porque é a regra russa, então ele captura pelo outro lado. E não. Ah, não, tem a dama. Deixa eu ver. Tem a dama de outra forma. Mas eu não sei se presta. Entrega, entrega, entrega. Não deve prestar, é muita peça. É... 4 contra 7. Talvez esteja empate. Mas é muita peça, são 3 peças a mais. É... Aqui o preferível deve ser mesmo seguir normal com o B2, o C3, D4 e tudo mais. É... Ele jogou as 7 F6. Ele jogou as 7 F6. Eu segui normal com C1, D2. Ele trocou F6, E5. Aqui, pessoal, se C3, D4, ele está com o intuito que é o seguinte, ó. C3, D4, G5, H4, C1, D2, F6, G5 ou F8, G7, tá? F6, G5, A1 e agora F8, G7. Pode ser jogado, tá? B2, C3 e aí ele vai ter a opção do C7, certo? Eu jogo C5 e aqui ele está vindo para a casa de G3. Se eu entregar o D6 C7 e entregar, ele vai ter que devolver a minha peça aí depois, beleza? Então eu já sei dessa opção, joguei com C1 D2 e aqui ele trocou, tá? Aqui ele trocou. Eu já estava esperando isso. O G5 H4 não deve ser legal, eu simplesmente troco e aqui eu estou com uma posição muito boa, tá? Tá empate, mas eu acredito que as brancas estejam melhor aqui para jogar, estejam na iniciativa, já que eu estou com a casa forte de C5, né? E vou desenvolver ali o A1 depois e tudo mais. Então ele trocou F6 e E5, ele quis também lutar pela vaga. Ele comentou comigo depois que ele também queria lutar pela vaga e tentar ganhar a partida. Eu comentei com ele que seria interessante ele tentar ganhar de brancas, né? Porque é o lado melhor do sorteio, de brancas e não de negras. Eu capturei, ele capturou, eu ataquei a 3D4 e agora eu dei um tempo com a 1B2. Esse tempo aqui foi legal. Aqui, se ele troca, pessoal, se ele troca, eu saio. Se ele joga, eu jogo. E aí eu ia jogar com essa peça lá na frente, tá? Uma peça bastante incômoda. Ele tem algumas opções aqui, mas a peça está bem defendida, entendeu? A peça tá bem defendida aqui. E ele ia ter que se virar com essa peça aqui, ó. Dá para jogar, entendeu? Trazendo H8, depois um G7 F6 provavelmente, ou se vir por aqui, ele pode sacrificar, montar e tudo mais. Então
dá para ser jogado, tá? Porém, ia ser bastante incômodo. Então ele jogou H8. Agora eu dei um tempo no C3, B4. Aqui a ideia se mantém, tá, pessoal? Se trocar, eu tô saindo, beleza? Pode até vir jogando assim, mas não deve estar muito legal de se jogar, deve trocar. Eu posso ir, depois jogo B2, C3, fico ameaçando invadir aqui pelo lado esquerdo e tudo mais. Ele jogou o G7, eu ataquei e ele entregou F4 E3. Aqui eu simplesmente troquei para trás e vem subindo aqui o B2 C3, tá? Ele jogou o B8 C7 também e eu F2 E3. Aqui talvez vim para trocar, entendeu? Talvez fosse uma opção interessante. Vim para pelo menos manter a troca, entendeu? Não necessariamente trocar, mas você manter a opção de troca aqui e tudo mais, certo? Talvez fosse interessante jogar assim. Ele veio com B8 e agora eu trouxe a peça de F2 para E3. Estou chegando no centro, não tem jeito, tá? Aqui ele saiu. O F8 E7, o F8 E7 ele perderia, tá? Ele perderia com a entrega. E depois o B4 C5, eu estou ameaçando a dama, certo? Ele teria que trocar e agora eu jogo C3 B4 e a dama chegou de qualquer jeito. Não tem como ele evitar a não ser perder peça, beleza? Então seria uma opção bastante legal aí para poder ganhar, tá? Se ele jogasse com o F8 E7, tá? Eu acredito que ele não tenha visto essa ideia, eu mostrei para ele depois. E aí ele veio querendo confusão com F4 G3, mas eu estava preparado com C3 D4 e aqui ele jogou F8 E7. Eu também estava preparado. Se ele joga com G3 H2, eu simplesmente vou B4 A5. Estou ameaçando passar, se ele trocar eu ponho a peça lá em D6 e vou ganhar a partida, não tem jeito, tá? Então ele não podia permitir isso daí. Com F8 E7 eu dei um ataque e aqui ele jogou. Aqui se ele troca, para cá deve perder, tá? Quando ele jogar, eu jogo D4 E5 e depois eu vou roubar essa peça. Cadê? Posso ir, joga e agora vou roubar essa peça. Vou ganhar no longo prazo. Se tinha um empate, se ele troca com G5 F4, beleza? Mas era um empate bastante difícil, pessoal. Eu jogo, ele tem que trocar. Eu já tinha visto essa ideia aqui e acreditei que iria ganhar, porém tem empate, tá? Eu entrego a 5 B6 e jogo. Ele joga G5 H4, eu jogo. Ele joga para cá e vai passando, tá? E aí a peça está no ar e tudo mais. Depois ele vai conseguir vir atrás dela e estar em empate, beleza? Aqui tem outra opção com a 7 B6 também, que é bem legal. Não posso correr porque eu perco por conta do B6 C5, tá? Tem a dama aqui, ó. Entrega, 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 certo? Como é regra russa, a dama sai capturando tudo. Então não posso correr. Aqui é o seguinte. Aqui é D2, tá? E aí ele sacrifica, joga G5 H4 e depois ele vai vir para a mesma ideia, provavelmente de sacrificar e tal. E5 B4, vou B4 C3, E7 F6, ele vai vir aqui até trocar a peça e passar, tá? Então teria esse empate difícil. Uma outra continuação que ele perderia seria sem trocar, tá? Se ele troca aqui, ele perde. Eu simplesmente jogo D2 C3, certo? Quando ele jogar, eu jogo A3 B4 e aqui eu tô ganho. Vou roubar a peça ou vou entregar o D4 E5, não teria jeito. Tinha uma outra opção aqui também que eu lembro que eu tinha contado na hora, que era joga
joga, aí também daria na mesma ideia do A3B4, beleza. Deixa eu voltar. Ah, tá. Tinha pra cá também, jogando. Ele atacando, também daria ganho. Aqui eu jogo A3B4. Se ele atacar de novo, D2, C3, eu vou fechando. Agora o E1. Quando ele jogar, eu troco. Capturo, captura, captura, captura e a peça cai. Beleza? Então deixa eu voltar aqui. Ele foi para a ideia de passar. Eu capturei, ele entregou outra e correu. Só que aí é questão de tempo. Eu simplesmente joguei o B4 A5 e aqui eu fui para o ganho mais prático, tá? Ele trocou e eu dei o A3B4, né? Vou roubar a peça, certo? Então ele tem que atacar e aqui eu encosto. É um ganho bem tranquilo, tá, pessoal? Ele capturou pela menor e eu joguei. Se ele captura pela maior, eu faço a minha dama, ele joga, certo? E aqui eu entrego e paro. Ele não pode fazer a dama que está morrendo, ele vai ter que me dar mais peça. Entendeu? Se fazer a dama está morrendo. Beleza? Então, é um ganho bem tranquilo. Ele capturou para trás e aqui a dama dele vai ficar morta. Ele está preso, não tem jeito. Ele jogou, eu saí. Se ele trocar, a dama continua morta. Eu só dou um tempo, não tem o que ele fazer. Então ele jogou H8 e G7, eu ataquei, ele jogou, eu vou indo, ele ainda continua sem poder fazer a dama, e agora ele veio, eu fiz a minha. Quando ele fez a dele, eu matei com B4 C5, beleza? Essa foi a minha partida aí, que me deu a classificação para o mata-mata do jogo clássico, beleza? Depois eu trago a segunda partida aqui, que foi a que empatou, tá? Porém eu estava ganho, mas não queria ter trabalho, então eu trago aí como que eu joguei de negras. Um abraço.